Bem-vindo às histórias de League of Legends, apresentando a Lorde Akali, a assassina renegada. A Ionia sempre foi uma terra de magia selvagem, e seu povo vibrante e poderosos espíritos sempre buscaram viver em harmonia. Mas algumas vezes, este equilíbrio pacífico não vem fácil. Às vezes, ele precisa ser mantido sob controle. Os Kinkou são os autonomeados guardiões do sagrado equilíbrio de Ionia. Os fiéis acólitos da Ordem percorrem o reino material e espiritual, mediando conflito entre eles e, quando necessário, intervindo pela força. Nascida entre suas fileiras estava Akali, filha de Main Jomen Tete, a renomada Punho das Sombras. Main e seu parceiro Tano criaram sua filha dentro da Ordem Kinkou, sob a liderança vigilante do grande mestre Kushu, o Olho do Crepúsculo. Sempre que seus pais eram chamados, outros membros da Ordem atuavam como a família substituta de Akali. Kennen, o coração da tempestade, passou muitas horas com a jovem, ensinando suas técnicas de shuriken e enfatizando a velocidade e agilidade no lugar da força. Akali era uma criança precoce e absorvia o conhecimento como uma esponja. Ficou claro para todos que ela seguiria o caminho dos seus pais. Junto com o filho do grande mestre e nomeado sucessor, Shen, ela lideraria uma nova geração dedicada a preservar o equilíbrio de Ionia. Mas o equilíbrio pode ser passageiro. Em um momento, a Ordem se viu dividida. Um acólito rebelde chamado Zed retornou e entrou em choque violento com Kushu, arrancando-o do poder em um sangrento golpe. Akali fugiu para as montanhas do leste junto com Main, Shen, Kennen e um grupo de outros acólitos. Infelizmente, Tano não estava entre eles. A transformação de Zed da Ordem Kinkou na impiedosa Ordem das Sombras estava quase completa. Mas, como o novo Olho do Crepúsculo, Shen pretendia reconstruir o que havia sido perdido. Eles retornariam às 3 filosofias fundamentais do Kinkou: a imparcialidade pura através de observar as estrelas, a passagem do julgamento através de percorrer o sol e a eliminação do desequilíbrio através de podar a árvore. Mesmo sendo agora poucos, eles treinavam os neófitos para restaurar e aumentar seus números mais uma vez. Quando Akali chegou aos seus 14 anos de idade, ela entrou formalmente em seu treinamento Kinkou, determinada a suceder sua mãe como a nova Punho das Sombras. Ela era uma lutadora prodigiosa e dominava o Kama e a Kunai, uma foice de mão e uma adaga de arremessar. Embora não possuísse as habilidades mágicas de muitos de seus companheiros acólitos, ela provou a todos que era digna do título, a tempo de permitir que sua mãe renunciasse e ajudasse a orientar os neófitos mais jovens. Mas a alma de Akali estava inquieta, e seus olhos estavam abertos. Embora a Ordem Kinkou e a Ordem das Sombras tivessem chegado a um acordo desconfortável após a invasão noxiana em Ionia, ela viu que sua terra natal continuava a sofrer. Ela questionou se eles estavam verdadeiramente cumprindo o seu propósito. Podar árvores significava eliminar aqueles que ameaçavam o equilíbrio sagrado, mas Shen sempre encorajava o autocontrole. Ele a estava impedindo. Todos os mantras e meditações poderiam aquietar seu espírito, mas tais trivialidades não derrotariam seus adversários. Sua precocidade juvenil se transformou em absoluta desobediência. Ela discutiu com Shen, o desafiou e no fim derrubou os inimigos de Ionia da maneira dela. Na frente de toda a Ordem, ela declarou a impotência dos Kinkou. Sua conversa sobre equilíbrio espiritual e paciência não levavam a nada. Ionianos estavam morrendo no reino material, e esse era o reino que Akali defenderia. Ela foi treinada para ser uma assassina, e é isso que ela seria. Ela não precisava mais da Ordem. Shen a deixou ir sem lutar, sabendo que este era uma estrada pela qual Akali deveria trilhar sozinha. Talvez essa estrada a trouxesse de volta um dia, mas isso caberia apenas a ela decidir. A história de Akali. Saindo de Willy, por Michael McCarthy. Ai, ei, Bolly, eu grito. Foi um pouco fundo demais, não acha? Deitadas de bruços em uma esteira de vime, viro a cabeça para encarar o Vastaia que está de joelhos sobre mim. Sinto o sangue escorrendo pelas minhas costas. Que tal pegar mais leve? Acrescento.
Bolli afasta o qualo e o mule do meu ombro. Suas ferramentas de tatuador, como um martelo e uma talhadeira, feitos de ossos de serpente. Alguns usam outros animais ou metal, mas os ossos de serpente têm uma abertura do tamanho perfeito para criar o traço fino que um mestre como Bolli precisa para realizar sua obra. Um pouco mais de sangue escorre do mule e cai nas minhas costas. Ele sorri, limpa com um paninho e balança a cabeça. Depois levanta as mãos e dá de ombros, como se quisesse perguntar: quer que eu pare? Mas as palavras não saem. Soldados noxianos arrancaram a maior parte de sua língua muito antes de eu começar a vir aqui. Mas eu o conheço bem demais e sei que o seu olhar quer dizer. O trabalho dele vale o pequeno desconforto. E o sangue? Um pouco de sangue não me incomoda, nem muito, quando não é o meu. Dá uma limpadinha aí, valeu? Acho que não temos muito tempo, digo a ele. Bolli começa a bater no mule com o qualo e a inserir a tinta. Ele tem as melhores tintas, cores vibrantes obtidas de frutos silvestres esmagados de raicon e de pétalas de flores encantadas encontradas apenas nas encostas ao sul dos penhascos de Vlonko. Ele é um mestre e é uma honra ser sua tela. Comecei a vir para Willy logo depois que parei de escutar os ensinamentos de Shen. Todos aqueles anos na Ordem Kinkou sendo cuidadosos e cautelosos. Não, Shen estava equivocado sobre isso, sobre mim. Ser comedida nunca foi parte de mim. Volto à minha posição original na esteira e repouso o queixo sobre as mãos, sem desgrudar os olhos da porta da entrada da taverna de Bolli. O local é limpo, mas o sentimento de culpa paira no ar. A taverna serve de lar para uma infinidade de ladrões, trapaceiros e péssimas decisões. As pessoas procuram o estabelecimento de Bolli para arrumar um jeito de sair de Willy, de sair de Ionia, porque entrar em Willy é difícil, mas sair é ainda mais. Willy é um porto fantasma, uma vila litorânea escondida, protegida pelas propriedades místicas de Ionia. Ao contrário de Failor, ela não gosta de forasteiros, e é impossível encontrá-la nos mapas. Quando Willy resolve aparecer, é sempre do jeitinho dela, desafiando as pessoas a fazerem as coisas mais estúpidas. A maioria chega pelo mar, em busca de fortunas, descobertas ou simplesmente um recomeço, para logo depois verem seus sonhos desmoronarem em um piscar de olhos. Primeiro, a costa que parecia tão convidativa é engolida por um denso nevoeiro de cobalto que lança faíscas de poder arcano. O mar sobe e desce violentamente, em um fluxo de ondas esmagadoras. Enquanto os sobreviventes tentam se agarrar ao que resta de suas embarcações, o nevoeiro dá uma breve trégua, permitindo que eles vejam os cintilantes lampiões de Willy se despedindo cruelmente antes da água puxá-los para o fundo da baía ofegante. Não há nada que eu possa fazer por eles. Eles não são meu povo, não são problema meu. Bolli para de bater. Na verdade, vim aqui por outra pessoa. Sinto meu bornal encostado na minha coxa. Fico tranquila, mas preferiria tê-lo comigo, pois assim eu poderia disparar 3 kunais em 3 corações por puro reflexo. 3 execuções sem nem pensar, mas com ele onde está, eu teria que pensar um pouco. Olho para cima bem na hora que o homem entra pela porta da frente. Ele está acompanhado por 3 guardas em trajes de guerra. Bom, assim é moleza. Quem será que eu tenho que matar? Eu zombo. Bolli ri. Ele ainda consegue rir, mesmo sem língua. A risada é meio esquisita, porém verdadeira. Ele balança a cabeça novamente e faz a mesma coisa de sempre, com uma série de movimentos com as mãos e com a cabeça. Pede para eu tentar resolver minhas coisas lá fora dessa vez, depois que os homens já tenham saído do seu estabelecimento. Você sabe que eu não posso prometer isso, eu digo enquanto pego meu bornal e me viro em direção ao burburinho da taverna. Paro bem na porta e me viro para ele. Farei o possível, eu digo, antes de cobrir meu rosto com uma máscara. Não me importa o que me vejam, mas não quero que me vejam rindo deles, porque aí já seria demais. O cara com os guardas é um dos meus, um alto conselheiro de Pubou, um lugar não muito longe da Ordem Kinkou. Mas, como muitos outros, ele vendeu seu próprio povo para os invasores em troca de ouro e de uma entrada tranquila em Willy e além. Então agora ele é problema meu. E daqui ele não passa. Sim, claro, eu poderia ter dado um fim nele enquanto ele dormia na hospedaria, ou enquanto montava acampamento na beira da estrada a caminho de Willy. Mas que graça isso teria? Quero que ele sinta o gosto de sal no ar.
Quero que ele tenha uma sensação de alívio antes do fim. Mas também quero que os outros o vejam pagar pelos seus crimes e saibam que ninguém consegue se safar. Ações têm consequências. Eu me aproximo silenciosamente. Com as mãos trêmulas, ele leva uma caneca de cerveja à boca. Os guardas assumem uma postura defensiva ao perceberem minha presença. Impressionante. Ainda bem que alguém por aqui ainda sabe se comportar, eu digo com um sorriso que eles não podem ver. O que você quer, garota? Pergunta um deles por trás de uma couraça de aço esburacada e manchada. Ele, digo apontando com meu Kama. O Kama emite os tons da magia que o forjou. É ele que eu quero agora. Os guardas sacam suas armas, mas antes de sequer conseguirem dar um passo em minha direção, são engolidos por um círculo grosso de fumaça ofuscante. As kunais começam a voar, atingindo seus alvos de carne e osso. Tink. 1, 2, 3. Passos. Lanço mais 2 kunais na direção dos passos. Um tinido de metal seguido de mais tink-tink delas ricocheteando nas paredes. Mais passos. Ah, você vai sangrar, eu grito, puxando uma única shuriken do quadril e arremessando do outro lado do salão, na direção dos passos. Atravesso a fumaça e vejo o último guarda estirado no chão ao lado da porta. Os 3 dentes da shuriken estão fincados firmemente em sua traqueia. Posso ver seu peito arquejar sutilmente. Agarro-o pelo colarinho e o levanto, só para conferir. Quase. Eu sussurro. Nesse momento, escuto um borbulhar atrás de mim. Então me viro e vejo o conselheiro pela fumaça que se dissipa, sangrando no chão. Seus olhos estão abertos, olhando repetidamente de um lado a outro da taverna, se perguntando o que acabou de acontecer. Dá para ver a paz no seu rosto. Essas foram a história e lore de Akali, a assassina renegada. Não se esqueçam de seguir o canal da League of Legends BR e das histórias de League of Legends. Obrigado.